Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no episódio de hoje, de número 288, quem preparou a reflexão foi o Evaldo em torno do capítulo 47, intitulado Autoproteção. Gente, este capítulo tem tantas questões importantes e o Evaldo vai dissecar ele daqui a pouquinho que eu não me atrevo a dar spoiler, tá? Vou citar apenas uma referência que o Evaldo colocou e que me surpreendeu, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Não é à toa que Jesus definiu essa lei de amor como resumo de todas as leis e de todos os profetas. Pronto, spoiler dado, eu vou te convidar porque também essa é uma referência que está colocada aí na descrição do nosso podcast em todas as plataformas, tá? Então a gente coloca uma extensa bibliografia complementar. Toda vez eu digo isso, mas não vou me cansar de repetir. Aproveite a oportunidade, tem os links, é uma oportunidade preciosa de estudo e aprofundamento em torno das noções da doutrina espírita. Oportunidade que a gente está favorecendo aqui. Então a gente já te convida também para compartilhar os links e inclusive já emendamos o convite para o nosso segundo momento de estudo e de reflexão em conjunto, que é a nossa live que acontece no YouTube no mesmo dia do lançamento do podcast, normalmente aos sábados. A live acontece às 17h50. Você é nosso convidado especial. É um momento muito gostoso de troca de informações, com abertura para a gente comentar, para conversarmos, colocar o nosso pensamento. Enfim, se não conseguir estar ao vivo, que pena, mas pode assistir depois. Então já fica aqui o convite para você visitar o nosso canal, colocar o seu comentário, participe, se envolva, se engaje nessa busca de divulgarmos a palavra do bem. Já falei muito, mas a última observação. Fica até o final. A gente convida para orar conosco no nosso momento de oração. A gente sempre começa com uma poesia e a gente sempre busca, na medida do possível, a minha autora espiritual favorita, Maria Dolores. Hoje, uma belíssima poesia para nos inspirar e para a gente fazer a prece juntinho, ok? Falei tudo o que eu tinha para falar, só falta te convidar. Vamos ouvir? Olá a todos. Desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. E com imensa alegria, iniciaremos mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo, dando continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografia do médium Chico Xavier. O capítulo abordado será o 47, Autoproteção. Emmanuel comenta uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, que diz: Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Todas as lições abordadas nos estudos desta obra são extremamente significativas, porém, esta deve tocar fundo em nosso espírito e nos instigar a uma reflexão íntima mais profunda. Hoje utilizarei a estratégia de ler cada frase da lição e fazer uma análise, claro, com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo e os Espíritos amigos Emmanuel, em outras obras, e Joana de Ângeles. Meu primeiro questionamento é o seguinte: por que o título da lição é Autoproteção? Bem, depois das pesquisas, análises e reflexões, acredito que comecei a compreender. Mas vamos começar. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas,
mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. No comentário deste primeiro parágrafo, vou iniciar por uma busca ao dicionário. Gentileza, que significa ação nobre, distinta ou amável. Na minha interpretação, Emmanuel utilizou a palavra gentileza por se referir principalmente às pequenas coisas do dia a dia no trato com o semelhante e ações que estão perfeitamente ao nosso alcance. Ou seja, ele diz que precisamos olhar essas pequenas atitudes gentis não somente sob a ótica do melhoramento das relações humanas, mas também como proteção para quem as pratica. Continuando, o Espírito Amigo nos diz: não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira, indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo. Neste ponto, precisamos entender que um silêncio externo que não seja motivado por um sentimento íntimo de bondade, apesar de fazer parte dos primeiros passos, não proporciona transformação e defesa. Emmanuel, no capítulo 85 da obra Livro da Esperança, nos diz: a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Sempre que possas, lança um gesto de amor àqueles que se apagam no dia a dia, para que te não faltem segurança e conforto. No próximo parágrafo temos: reportamo-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. Aqui já é bem mais profundo e direto. Precisamos cultivar e compartilhar o bem, não na construção de uma paz que simbolize a ausência de atritos, mas uma edificação da paz interior em nossos corações, inspirando o irmão do caminho na construção da sua. Adiante, Emmanuel fala: de quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Nessa passagem, o benfeitor nos convida a fazer algo que, com certeza, não é muito frequente para a maioria das pessoas, que é o pensar com profundidade nas oportunidades que perdemos ou nos atos que não fizemos como deveríamos, em referência à aplicação da gentileza. E quando não fazemos, na maioria das vezes, ainda justificamos nossas ações pelos defeitos que ainda trazemos, como se eles fossem algo externo que adquirimos e que não tem como mudar. Logo à frente, continua as instruções. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. Aqui, talvez nos dê a sensação de que o pequeno esforço que fazemos para melhorarmos as nossas atitudes em determinadas situações, como fruto de um trabalho árduo, entra em contraste com a facilidade que temos de agir de maneira imprevidente em muitas outras situações. Isso como algo natural, mas que não deve ser. Aqui traremos uma passagem do Espírito Joana de Ângeles, que está no capítulo 35 do livro Diretrizes para o Êxito, quando a mentora comenta a passagem "Não julgueis para não ser julgados". Essa questão reveste-se de alta magnitude, tendo-se em vista que, em face da incapacidade pessoal de proceder-se a um julgamento correto, com a severidade com que se define a culpa,
e se exige a punição contra outrem, quem assim proceda experimentará mais tarde, graças à consciência desperta, o padecimento que infligiu indevidamente. Em qualquer situação, portanto, torna-se imprescindível a conduta do perdão. Continuando no texto da lição, o que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Para comentar essa frase, vou recorrer ao capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus esclarece que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Logo em seguida, neste mesmo capítulo, está descrita a passagem do Evangelho de Mateus, tema da interpretação deste capítulo que ora estudamos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Essa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo tem tudo a ver, pois eu preciso desenvolver o amor, construindo e aperfeiçoando a minha habilidade em amar. E nesse processo, mais do que nunca, a lei divina é clara. O que fizermos, nos será feito. O que plantarmos, colheremos. Porém, na frase de Emmanuel tem um aspecto singular que vou repetir. O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Fará a nós e por nós. Isso significa que o retorno que recebemos não é puramente uma punição, e sim uma oportunidade de aprendizado. Voltará, não nas mesmas circunstâncias, para fazermos da forma como deveríamos ter feito das outras vezes. Quer dizer, então, que quando eu estiver somente plantando coisas boas e agindo de acordo com as leis divinas, não receberei nada ruim? Exatamente. Então, não serei submetido a ofensas e contrariedades do meu irmão? Isso não, pois continuaremos passando por essas situações. Todavia, se realmente eu estiver plantando somente coisas boas e agindo de acordo com as leis divinas, não verei as ditas ofensas e contrariedades como coisas ruins, e sim oportunidades benditas de auxílio ao irmão de jornada, com todo sentimento de compaixão e compreensão. Então, passar por ocorrência que hoje chamo de negativa sempre acontecerá. Agora, trazer essa negatividade para o meu íntimo, isso é escolha minha, da qual preciso me proteger. Opa, acho que estou começando a entender o porquê o título da lição ser autoproteção. Para corroborar com essa última reflexão, vamos trazer mais uma contribuição de Joana de Ângeles na mesma obra anteriormente citada. O ser humano encontra-se na Terra em processo de lapidação das imperfeições mediante erros e acertos, aprendendo e reaprendendo comportamentos dignos perante a própria e a consciência cósmica. Quando comete um delito ou falta, ou de alguma forma compromete-se negativamente, nele próprio insculpe o impositivo da reparação, que lhe chega em ocasião própria mediante as soberanas leis da vida. Desculpa tu, porém, quando defrontado por acusações ou suspeitas, por perseguições ou infâmias. Tenha em mente que somente te acontece aquilo que irá contribuir para o teu progresso espiritual, se souberes utilizar-te com sabedoria da ocorrência negativa,
sem piorar a situação daquele que a desencadeia. Nas frases seguintes, cita Emmanuel. Reflitamos nos temas da autoproteção. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Bom, aqui não deixa nenhuma dúvida, por mais que recebamos auxílio, força e impulsos na caminhada, ninguém fará nada por nós no sentido de eximir-nos dos nossos deveres, nem Deus. Isso não por Ele não poder, e sim por Ele infinitamente nos amar. Na frase final da lição, também para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, temos: nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. No comentário desta última frase, vou trazer o que Emmanuel nos indica como postura no relacionamento com o nosso semelhante, evitando julgamento e impulsionando nossa autoproteção. E essa passagem que trago é um trecho que está no capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Discernir e Corrigir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo, no esclarecimento absoluto, que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza aos doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Bem, se assim o fizermos, com certeza estaremos fazendo a asepsia da alma, juntamente com o fortalecimento de nosso espírito na compreensão das vicissitudes que hoje classificamos como obstáculos. Fiquemos no amparo e na proteção de Deus e de Jesus. Iniciamos agora o nosso momento de oração com a poesia Presença de Jesus, de Maria Dolores. Afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece: quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois, declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Podes ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara. Utilizando um pão, simples, embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria de quem chora. Considera o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda, tida por singela. Escorada na fé que te mendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detém-te nos minutos disponíveis. Ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e consolo para o enfermo largado à solidão.
trazes contigo os dotes da brandura. Ante os golpes do ódio explosivo e violento, guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas. A trabalhar, servir, amparar, recompor, serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. E é assim, Jesus, que, inspirados nas luzes do teu Evangelho e nas palavras dos Espíritos benfeitores, que nós buscamos nesta prece a força do bem que desce do mais alto, da divina bondade aos nossos corações. Que possam essas energias de agora iluminar os nossos pensamentos, acerenar o nosso espírito e nos encher de força nova, quaisquer sejam as situações. Ajuda-nos, Jesus, a compreender que possuímos em nós a vontade firme que precisa ser exercitada, no reconhecimento de que podemos, no esforço de cada instante, mudar o rumo de nossa caminhada, como nos ensinaste, Jesus, com gentileza para conosco, no esforço pequeno, mas constante de redirecionamento de pensamentos, de sentimentos, de palavras e ações. E assim, sintonizaremos com a divina providência, reconhecendo em nossos caminhos os recursos que o nosso Pai disponibiliza aos nossos corações, para nos reequilibrarmos, nos energizarmos e passarmos a agir no bem, em nós e em torno de nós. Graças te damos, Jesus, pelas bênçãos do aprendizado e do estudo. Graças te damos pelas oportunidades que se desdobram em nossas vidas. Rogamos a ti, Jesus, para que os teus emissários de luz estejam constantemente em torno de nós, nos amparando e nos protegendo, nos direcionando nos caminhos da vida. Mas, sobretudo, Jesus, contigo, rogamos ao Pai, ajuda-nos, Deus, para que saibamos reconhecer todos os recursos que se desdobram em nosso favor, hoje e sempre. Que assim seja.